Naquela noite chuvosa, Carlos não sabia o que fazer. Estava volteando pela Praça da República. Já havia algum tempo. Às 19h30, nenhuma possibilidade de divertimento surgia, nem mesmo um amigo que pudesse beber uma cerveja. Já estava decidido a voltar para casa, quando aquela presença feminina lhe chamou a atenção. Aproximou-se para uma abordagem. Ao se aproximar, reparou que a moça estava parada sobre uma frondosa mangueira, encostada em seu tronco. Não tinha jeito de garotas de aventura, mas como não tinha nada o que fazer, foi lá com a jovem e lhe tivesse despertado a simpatia. Continuou firme em seu propósito de puxar a conversa, melhor dizendo, ele fez. Conversa para cá, conversa para lá. Soube que seu nome era Marisa e que tinha 18 anos, feito muito recentemente. Ela havia afirmado e que era estudante de escola normal. Mostrou interesse por literatura, inclusive demonstrando ser conhecedora dos principais autores nacionais. Carlos começou a se entusiasmar. Ali estava uma garota e tanto, pois além de possuir um lindo palmo de rosto e belíssimo corpo, demonstrava cuidar das coisas do espírito. O papo já durava 1 hora e era por volta de 20h30 e Carlos nem se apercebera que o tempo havia passado. Era Marisa que dizia que precisava ir embora, pois não poderia chegar em casa além das 21 horas. Carlos insistiu em deixá-la em sua residência, conseguindo por fim vencer a resistência da moça. Quis pegar um carro. Nesse tempo ainda não havia táxis, mas Marisa recusou. O mesmo ocorreu com ônibus ou bonde. Marisa aceitava sim a companhia de Carlos, contanto que ele fosse a pé. Meio contrafeito, pois estava disposto a fazer a fita para ela. Carlos então aceitou e saíram a pé. Durante o trajeto, o chuvisco aumentou. Carlos educadamente desdobrou sua capa e ofereceu a Marisa. Ao chegar no quarteirão em que a moça morava, esta fez o sinal para que Carlos parasse e disse que não era mais necessário que ele fosse até a sua porta. Apontou-lhe a casa em que morava e despediu-se, devolvendo a sua capa. Carlos não aceitou, afirmando-lhe que iria se molhar naquele trecho onde ia andar sem a capa, e tanto fez que Marisa acabou aceitando. Naturalmente, Carlos conseguiu a promessa de que se encontrariam no dia seguinte, ocasião em que receberia a capa de volta. 10 cigarros já haviam sido fumados e nada de Marisa aparecer. Carlos esperou mais 1 hora e nada. Como se fosse tarde, cerca de 21 horas, deixou para tratar o assunto no dia seguinte. Aff, me fizeram de besta, ele pensou. No entanto, no outro dia de manhã, Carlos foi até a casa de Marisa e lá chegando, sem cerimônia, foi logo batendo ao atenderem, dizendo que desejava falar com Marisa. A senhora que atendeu apontou-se, afirmando-lhe ali haver nenhuma Marisa. Carlos, meio embaraçado, descreveu a jovem, afirmando que a vira entrar 2 dias antes ali. Maior espanto da senhora, que perguntou se o rapaz estava confundindo Marisa com Maria, a única jovem que residia naquela casa. Carlos negou e, olhando de relance para o interior da casa, viu um retrato e apontou e disse: "É aquela moça ali." A senhora então, lacrimejando, exclamou: "Não, não pode ser. Realmente esta era minha filha, irmã de Maria. Mas Marisa já morreu faz 1 ano e meio. Por sinal, anteontem, o dia que o senhor diz que falou com ela estaria completando, se tivesse viva,
18 anos. Mas o destino não quis assim. Eu acho que o Senhor se enganou e quiseram brincar com o Senhor. Carlos estava com a respiração ofegante e muito pálido, então exclamava apenas: "Não pode ser!" E foi gaguejando que historiou o caso, contando o detalhe da capa que havia ficado com a moça. Ele falou com a mãe de Marisa sobre sua conversa e o gosto manifesto pela literatura, citando inclusive seu autor favorito, que era Machado de Assis. Aí quem começou a gaguejar foi a mãe da moça, ao mesmo tempo em que chorava. Contudo, pensava estar sendo vítima de um embuste. Carlos, por sua vez, não acreditou na morte e solicitou uma prova. A senhora respondeu que, pela tarde, quando seu marido chegasse, iria mostrar ao rapaz o túmulo de Marisa. Saíram 16 horas quando entraram no cemitério Santa Isabel. Durante todo o trajeto, Carlos repetia: "Não pode ser", pouco se importando com as exclamações do pai de Marisa, totalmente incrédulo da história que o rapaz contou. Depois de andar algumas quadras, chegaram finalmente à sepultura de Marisa. Um pequeno retrato, semelhante ao que Carlos vira na casa dos pais de Marisa. Ali estava as datas de nascimento e da morte da moça. Olhos saltados da órbita, Carlos aproximou-se junto com o casal. Foi tremendo da cabeça aos pés que exclamou: "Minha capa!" Ao lado da sepultura de Marisa, cuidadosamente dobrada, estava a capa do rapaz. Essa história tem várias versões no final. Uns dizem que Carlos passou por um severo tratamento psiquiátrico. Outra versão diz que ele embarcou para o sul do país e nunca mais sabendo notícias suas. Para outros, o rapaz foi internado no Hospital Juliano Moreira, completamente louco. E a última versão diz que ele morreu pouco tempo depois. Não se sabe se por ter sido personagem de tão estranho fato ou por ter ficado apaixonado pelo fantasma de Marisa.